Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Tudo bom, Zezinha? Tudo bom, namastê, graças a Deus, tudo bem. Namastê, eu, Denise Baruzzi Brandão e Maria José Machado. A Zezinha hoje vai falar sobre o bem-amado mestre ascensionado Shananda. Boa noite a todos, quem Sim, estava esperando, a Giovana, a Diáfane, a Márcia, a Karina e a Cirlei. Gente, sejam bem-vindas e nós vamos começar a live hoje, certo? certo, querida. Aqui tá um calor, aí tá calor ou tá frio em São Paulo? Aqui está 16 graus. Nossa senhora, que eu tô com calor, menino. Tá frio assim, nem calor, né? Tá gostoso, graças a Deus. Eu tô com blusa de lã. Tô vendo que eu tô com essa blusa sem manga que você tá flemendo, eu vou contar pra Denise. Ai, 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 mas quem mora em São Paulo tem que acostumar com isso, né? Mas aqui é bom porque assim, não tem poucos dias de muito calor, né? Mas no geral é É, assim, é mais fresco, né? É mais gostoso aqui. é verdade. Então vamos lá, É vamos bom. começar. Então Vou vamos. fechar meu som, tá bom? Fica aí à vontade. Obrigada, querida. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar do mestre, né, que eu estudei a ele, não conhecia também. Esses mestres que eu vou falar agora daqui para frente, né, eles são todos dos livros que a Denise está traduzindo, né, lá do exterior, né, que eles estão trazendo para a gente da Grande Fraternidade Branca. E esses mestres são mestres mais internos, são aqueles mestres que todos dos sete raios, eu já falei de todos, né? Não ficou, acho que nenhum para trás. Então, agora nós estamos levando ao conhecimento de todos mais mestres maravilhosos, que são aqueles mestres que, para nós no exterior, trabalham no grande silêncio, né? Eles nem são mencionados. Eu e a Denise, que estamos querendo trazer, né? Ela entrou em contato com o pessoal aí de fora e ele se pediu para traduzir esses livros, né? Então, os que estão traduzidos, ela passa a vir traduzido, os outros eu traduzo, né? Então, é um trabalho assim bem diferente, né? Porque a gente começa a entrar num campo, você sabe onde a gente leva a nossa atenção, né? Aí é lá que a gente está. E eu sinto que quando a gente está fazendo esse trabalho com esses mestres não conhecidos, há uma vibração muito grande. Eu acho que para a gente entender melhor o nosso momento presente que a gente está vivendo hoje, porque com essas experiências desses outros mestres é que nós vamos conseguir realmente saber o que nós estamos vivendo, porque tem muita gente que está aí preocupado com muita coisa e onde quando que vai começar a manifestar a nova Terra, quando sabe, quanto mais que a gente vai estudando esses mestres, né, que a gente vai lendo a respeito deles, a gente vê que tudo é um plano muito perfeito, é uma coisa assim muito grande, né? E que agora eles contam conosco, né? Então, para mim começar a falar de Shananda, eu queria falar primeiro daqueles mestres também dessa linha, que acho que eles trabalhavam mais ou menos na mesma sintonia e na mesma época, né? Que, que o que eu já falei de Shaada, que eu te falei David Lloyd, né? Que fizeram ascensão agora há pouco tempo assim, né? No começo aí do século, né? E eles também andaram, o que as coisas que eu vou falar aqui foi que eu já falei deles para lá, né? Então, acho que eles estavam todos interligados, né? Então, essa história que a gente vai falar aqui agora, porque eu quero mostrar como estava naquela época, como o mundo se desenrolava, que a gente viu, como a gente já falou aqui, das outras idades médias, né? Que o povo que chegou, os retardatários aqui e modificou tudo, aquele plano divino que era
era primordial para todo mundo, ele foi totalmente transformado por esses. Nós fomos ajudar esses povos, né? Esse povo que veio de fora, né? E a gente acabou interagindo. Quer dizer, é uma história infinita, mas o que eu quero deixar bem preponderado agora é que onde se localizava esta história que eu vou falar, tá? É esse, isso se passou na guerra em 1914 e a 1918 foi a Primeira Guerra Mundial, né? Então, veja bem, aquele reboliço daquele povo, né? Um querendo uma coisa, outro querendo outra. E depois, a Segunda Guerra Mundial foi em 1939 a 1945, né? E isso que eu vou falar para vocês é de 1935 a 1939. Então, era a época que estava começando a explodir muitas coisas aqui na humanidade, né? Onde que eles descobriram o átomo, né? Que eles estavam lá vendo o que ia fazer com o átomo, que muita gente já conhece, né? As histórias da mecânica quântica, né? Quando foi descoberto, mudou tudo, né? E também os mestres ascensos, né, principalmente do que eu já falei aqui, que de Jalku, né, ele estava interessado em que todo mundo aqui da humanidade, nossa encarnada, né, que tem um vaso, como eles chamam, um corpo físico, tinham que conhecer os raios, né? Mas todos eles achavam que a humanidade ainda não estava preparada para isso, né? Mas de tanta luta desses nossos mestres maravilhosos, né? E principalmente de Jalku, depois Mestra Meta também, que eu já falei aqui, né? Que já falei desses mestres, a luta deles para melhorar os nossos corpos, os corpos astral, mental, etérico e físico. E num reboliço que estava aqui o mundo, porque foi na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles estavam fazendo de tudo, e todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas, né? Foi que como se fala, a luz do feminino começou a nascer, né? Porque era só o raio masculino que estava aqui passando de todos os limites, vamos dizer assim, né? Então, e o raio feminino para trás. Aí, quando os homens morreram todos na guerra, as mulheres não tinham pai para cuidar delas, não tinha o marido para cuidar delas, com criança pequena, sem homem, sem nada, e elas estavam acostumadas a obedecer primeiro o pai, depois obedecia a mãe, não, o marido, né? E elas ficavam atrás dos homens, né? Então, era uma coisa muito difícil, e a Segunda Guerra Mundial veio trazer isso também. Então, era tudo um movimento que estava se avolumando, que eu acho, na minha opinião aqui, que é a minha opinião, para chegar onde nós estamos agora, né? Numa uma revolução de consciência, né? Que todo mundo já tem conhecimento dos corpos, todo mundo já tem conhecimento dos raios, todo mundo já tem o conhecimento do eu sou, não todo mundo, mas a maioria, né? Pelo menos as pessoas que a gente vê por aí já tem o conhecimento do eu sou, né? Dessa presença mágica dentro da gente, né? Então, naquela época, não tinha nada disso, nada. Era os mestres ascensionados lutando desesperadamente, né, para trazer para a gente alguma coisa. Só que eles não podem mexer no nosso livre-arbítrio, né? Eles não podem fazer as coisas por nós. Nós é que temos que fazer. E a luta de Djalkou e dos outros mestres era fazer com que nós conhecêssemos esses raios, né? Para a gente poder trabalhar com eles para fazer o trabalho que a gente faz hoje, né? Que naquela época, imagina que alguém ia acreditar nisso, mas nunca. As pessoas eram materialistas, eram completamente diferentes. Era um mundo de guerra, era um mundo de loucura, era um mundo de, sabe, uma coisa horrorosa. Nós também estamos em guerra agora, né? Mas estamos em onde os valores estão todos invertidos, né? Onde as coisas estão viradas de ponta cabeça, né? E a gente vê que também nós estamos na guerra. Então, eu acho que aquela época teve aquela guerra para explodir esse conhecimento todo conosco, ou agora acho que nós também estamos
guerra para uma coisa melhor que está por vir. Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito muito nisso, que as coisas boas vão chegar, mas a gente tem que passar por isso e continuar no caminho do meio. Isso agora nós que conhecemos os raios, que trabalhamos com ele, que a gente luta por eles, luta para manter no caminho do meio, né? Aquele caminho certo, correto que a gente tem que trabalhar com a luz, né? Que é viver, não é só falar, é viver. Você tem que viver tudo isso, né? Isso é o mais importante de tudo, não é? E naquela época, por volta de 1939, 35, 36, é que essa história vai se passar, que eu vou falar para vocês que aconteceu, né? Que era, na minha opinião, o começo do que nós fazemos aqui agora, né? Foi um ensinamento maravilhoso de Shananda, entendeu? Porque ele, quer dizer, eu acho que é um grupo, né? É um grupo, mas cada um faz o seu pedacinho, como nós aqui estamos fazendo também, né? Cada um tem o seu grupo, cada um fala dos extraterrestres, outros falam dos mestres ascensionados, outros falam de uma coisa, né? Cada um fala de uma coisa e no fim se junta, vira uma grande sopa que todo mundo está tomando, vamos dizer assim, a história da sopa, né? Não sei se vocês conhecem, né? A história da sopa que ninguém tinha nada. Aí cada um oferecia um pedacinho da sopa, um oferecia uma coisa, outro oferecia outro. De repente juntava tudo, virava um sopão, todo mundo tomava. Então é isso que está acontecendo com a gente, né? Por isso que a gente tem que, eu pelo menos eu olho tudo, mas só sigo aquilo que o meu coração me diz, tá certo. Meu coração falou sim, aí eu embarco. Não falou, não embarco, né? Então eu vou sempre por esse caminho. Então eu acho que esse mestre Shananda, né? Esse mestre do interno que ele trabalha, né? Que ninguém conhece ele foi um dos que treinou os primeiros seres a irradiar, né? Nos retiros dele, a irradiar essa luz dos raios, manejar esses raios, né? Para que, porque a gente que está vivendo aqui, a gente não tem muita consciência como a gente revoluciona os éteres. Nós estamos olhando aqui para coisa tudo física, né? Tudo é físico, mas você sente, você tem um coração que você sente quando você vê alguma emanação de vida chegar, uns sente, outros não, né? Mas à medida que você vai entrando na luz, você vai tendo essa sensação, você vai tendo as irradiações, né? E isso já é coisa do nosso tempo, coisa naquela época ninguém nem pensava, né? Então, esse mestre Shananda, ele é um dos grandes diretores lá da Índia, da Grande Fraternidade Branca, né? Ele trabalha nesses retiros internos, porque nós tínhamos vários retiros naquela época, como tem hoje, né? Mas eram aqueles retiros internos que faziam as pessoas irem lá, né? E eles começaram a se perceber que se as pessoas que estavam no vaso físico estavam encarnadas no corpo, elas podiam fazer coisas maiores, né? Dentro, para a raça dela, dentro do amor divino, vamos dizer assim, com a chama trina acesa, né? Então, esse mestre Shananda, ele foi um dos que trouxe isso para nós, né? Mas a primeira vez que ele viveu, deixa eu começar aqui agora. Ele é responsável, o mestre Shananda, pelo retiro na Índia, onde existe a caverna de luz está localizada. Essa caverna de luz foi uma coisa muito importante para todos, né? Ele é o chefe do Conselho Indiano da Grande Fraternidade Branca, lá na Índia, né? Eu que adoro a Índia, aquelas coisas todas deles lá, né? Ele é o responsável da Grande Fraternidade Branca, né? Mas há pouco mais de 800 mil anos atrás, né? Ele e muita gente que está encarnada hoje, eles viviam na cidade que hoje é conhecida como São Francisco. E nessa cidade de São Francisco, eles fizeram muitos trabalhos lá, né? Eles viveram lá, e foi na época do cataclismo que separou aquela península, né? Então, muitos de nós, né? Isso está escrito lá, muitos encarnados de hoje trabalhavam com ele lá,
né, que dava assistência para aquelas pessoas, mas antes de separar lá naquela Península, é Gold, peraí, deixa eu ver o nome dela aqui, o cataclismo, eles viveram durante o cataclismo de Golden Gate, né, que é aquele estreito situado, né, na Califórnia, na entrada da Baía de São Francisco. Então, essas pessoas todas viveram nessa época, 800 mil anos atrás, né? Então foi a primeira vez, né, que se falou dele aqui. E ele, pelo que eu vi, não falou que era do quarto raio, mas eu acho que ele é do quarto raio, porque ele trabalha com a ascensão, né? Ele trabalha, né, com essa modificação do corpo, né? Mas vamos acabar de falar dele. Ele mora no Palácio da Luz, né? Esse Palácio da Luz é a casa desse mestre ascensionado Shananda, né? E ele mora com a sua irmã Naja, né? Essa irmã dele, Naja, também ela é ascensionada. Não sei se o nome se fala assim, mas eu acho que é Naja, né? Ela é uma mestra ascensionada. É mestra Nadi. 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 Ah, tá. Porque Nadi. eu nunca nem vi falar o nome dela, né? Como era N-A-J ali, eu falei, agora então fala de novo aí para mim lembrar. Mestra Nadi. 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 Então, esta mestra Nadi, ela trabalha com os jovens. Olha que coisa linda, né? Ela trabalha com os jovens. E ela trabalha, né? Ela tem um trabalho lá na Índia com todos os jovens de lá. E ninguém sabe que ela é uma mestra ascensionada, então ela ajuda os jovens, faz um trabalho todo com eles, né? E também ela trabalha com os jovens na China, né? Na China também ela tem esse trabalho maravilhoso com os jovens, né? Mais uma coisa que ela fez também o propósito dela, que eu acho muito interessante para quem está fazendo a ascensão, está querendo fazer a ascensão, né? Que no caso somos todos nós aqui candidatos, né? Quem está trabalhando com a luz, né? Ela fez o propósito da juventude nos nossos sentimentos. Eu achei muito importante isso que ela falou, porque a juventude, gente, se você olhar um jovem e se você nunca envelhecer, vou dizer assim, de espírito, de alma, né? Se você nunca vai ficar um velho, porque você sempre vai procurar coisas novas, você vai fazer coisas novas, vai querer sempre recomeçar suas coisas, você não vai ficar parado, eles vão ter fluxo. Porque nós temos que ser fluidez, transparência e transcendência. A gente precisa ser isso. E isso quem nos dá é a juventude. Às vezes, esse propósito dessa mestra foi trazer tudo nós precisamos para a nossa ascensão, que é essa juventude dos nossos sentimentos. Porque quando você vai achando que você está com 50 anos, 60 anos, agora eu já estou velha, vou largar de mão de tudo, largo as coisas para lá, eu já fiz tudo que eu tinha. Não é assim. Você tem que ficar todo o tempo que você está aqui no planeta, você tem que estar ativo, você tem que ser produtivo, né? Você nunca pode ser uma pessoa que está velha, nunca, nunca. Então, ela traz esse propósito. Eu achei muito interessante isso que ela trouxe para nós, porque isso realmente é ascensão, né? Você sempre ter a transformação em todos os ciclos da sua vida, porque todos os ciclos da sua vida têm um potencial, né? E esse potencial, você tem que desbravar ele, né? E todos têm uma coisa bela em cada idade. Vamos dizer, em cada 20 anos, vamos dizer, nos 20 anos, depois nos 40 anos, tudo vai fechando um ciclo. Vocês podem perceber que é assim, é 20 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos e 100 anos, vamos dizer assim. Se você conseguir ficar jovem, não estou falando do corpo, mas você pode ficar com o corpo mais jovem se você fizer muito exercício, mas o seu espírito não pode ficar velho. E eu acho que é isso que é o propósito do que essa mestra linda
fez para com os humanos, né? Porque Shara, Mestra Meta, e eles trabalhavam mais ou menos juntos. Eles traziam a juventude para o nosso corpo, porque naquela época, como eu falei naquela live passada, as pessoas morriam com 20 anos. Chegava até os 30 anos, é como se fosse chegar aos 80 hoje. Por quê? Os corpos delas não eram trabalhados, muitas doenças, por aí vai, né? Então, o que essa mestra trouxe para nós, essa coisa linda do rejuvenescimento a qualquer idade que você tiver. Essa sensação de lutar por aquilo que você quer, de você aceitar o seu momento presente, isso tudo é juventude. Né? Isso tudo é juventude. Entende? Você está sempre feita de um projeto, você fez um projeto, acabou esse projeto, você começa outro projeto. Não tem que ficar parada no tempo. Ah, não, já concluí, acabei, já acabou. Não. Se você está vivo, se você está respirando no planeta, você tem que ter essa juventude de sempre estar fazendo coisas para você, primeiramente, e para o bem dos outros. Esse é o nosso propósito aqui. Eu acredito nisso, que quanto mais você está fazendo bem para os outros, mais você se sente feliz, né? Não importa o quê, não é grandes coisas, as pequeninas coisas do dia a dia. Isso é muito importante. Então, nesse palácio morava bem-amado mestre Shananda e com a irmã dele, né? Os dois moravam ali, né? Aí ela em 1937, que eu estou falando, era a época da guerra, né? Aquela borbulhão aqui na humanidade, né? E os médicos trabalhando lá, trabalhando, dando duro para a gente poder se elevar, né? Ó, em 1937, Shananda é um dos 5, né? Shara foi um deles também, só que eu não estava escrito qual eram os outros. É um dos 5 que percorreram as ruas de algumas cidades em dezembro de 1937, em plena guerra. Né? Não, a guerra ia começar ainda, estava pressa, porque foi em 39 que começou, né? Para dar assistência e proteção necessária naquela época, porque vocês sabem, se um mestre ascensionado desce na Terra, a vibração de tudo aquele lugar onde ele andou vai elevar aquela vibração. A vibração não vai ficar como era agora, aquela coisa, a hora que acende uma luz, aquilo, tudo vibra. Então, 5 mestres, em 1937, andaram pelo planeta, né? E isso já causa uma grande vibração para todos os lugares onde eles andaram. Então, ele foi um dos 5 escolhidos para vir andar aqui, para já trazer uma vibração nova para o planeta, né? E os mestres, eles estavam todos empenhados, né, em trazer essa nova vibração para o planeta, né? Então, eu vou ler aqui para vocês a Casa de Shananda e Najala e a Caverna de Luz, né? Fica em um belo vale nas montanhas do Himalaia. Eu vou ler aqui para vocês como que é essa entrada da casa dela, que é um deslumbre. Deixa eu ver. Página 2. Aqui, ó. O Palácio de Luz. A casa de Shananda e a Caverna de Luz fica em um belo vale nas montanhas do Himalaia. Tem cerca de 2 milhas de largura e 4 milhas de comprimento de leste a oeste, com um riacho correndo por ele e uma cachoeira na extremidade oeste. Uma falésia alto ao lado norte, clima semitropical e uma abundância de frutas e vegetais. Este vale existia como é hoje, há 20 séculos ou mais. Nenhuma palavra ou sentimento de discórdia entrou no lar ao longo dos séculos. A entrada externa é selada e aparece como uma rocha sólida. Então, ninguém do mundo externo a detectará. Há um edifício magnífico de 4 andares de ônix branco, como uma grande cúpula no centro. Esta é a casa do mestre ascensionado Shananda e sua irmã. Né? Então, aqui, agora eu separei o que tem lá para vocês. Né? Ó, lá tem um laboratório elétrico, lá tem um laboratório químico para fins de trabalho experimental.
Tem o observatório cósmico sobre a cúpula, né? Deve ficar lá em cima. Tem o refletor de absorção e outros instrumentos não conhecidos pelos cientistas do mundo exterior, né? Nós estamos falando de antes que conhecia o átomo, tá? Ninguém conhecia o átomo ainda, né? Nem. Ó, quinto, um projetor de luz, um aparelho de televisão que tinham muito antes, e isso era muito antes de ser conhecido pela humanidade. Quer dizer, em 1937, ninguém nem sonhava com televisão, né? Era uma coisa inconcebível, né? A sala de audiência cobre quase todo o andar do edifício e em cima cabe mais ou menos umas 700 pessoas. E essa sala em ônix branco enfeitado em azul, com um carpete azul no chão. E altar dourado na lateral. Existe um piano e um órgão. Vocês vejam bem como era lindo. É lindo tudo isso, né? Uma coisa assim maravilhosa. A caverna de luz, ali é tudo ligado, tá? A caverna de luz está atrás do palácio de luz na montanha. A entrada é feita com uma porta oculta na parede oeste do piso térreo do palácio. A luz atraída para esta caverna é um foco conscientemente desenhado de luz cósmica, que aparece como um fogo branco. Isso transmuta completamente todas as propensões humanas para aqueles que entram e eles ficam livres de todas as limitações. Para entrar, tem que ter um convite de um mestre ascensionado, de Xananda, né? Tem que ter um convite, ninguém pode entrar lá sem ter o convite. Milhares de pessoas foram libertadas por meio de sua assistência. Olha, o mestre Xananda começou a atrair a luz e a ação dessa caverna de luz em março de 1938. Mestre Xananda é um grande iniciador no caminho da ascensão. Propósito da caverna de luz: conduzir atividades para preparar e acelerar os candidatos para a ascensão. Agora eu vou falar eu aqui sem o caderno, das coisas que eu entendi disso aí, tá? Porque o que acontece? Eles precisavam de pessoas aqui, né, que iriam irradiar essa luz. Então, depois eu vou ler mais ou menos para vocês, né, o que eles falam ali. Eu vou falar do que eu entendi. E o que acontece? E não tinha gente. Precisava ser pessoas, né, que não eram acendidas ainda. Eles não tinham a luz, tinham o corpo físico aqui, né? Então eles pegavam essas pessoas, né, e levavam para esses retiros. Eram pessoas que tinham uma vibração mais alta. Eles tinham uma vibração assim, não igual daquelas que tinham, né? Eram seres que tinham uma vibração mais alta, né? Mas eles tinham karma ainda. Eles tinham karma ainda, mas eles precisavam dessas pessoas para poder melhorar aqui, aumentar a vibração do planeta, né? Aí o que aconteceu? Ele levava essas pessoas para lá, essas pessoas, o karma que eles tinham, ele limpava todos os corpos inferiores dessas pessoas, né? E depois elas iam fazer certos trabalhos com os raios. Porque na vibração que as pessoas estavam naquela época, não podia nem falar em raio, porque as pessoas não tinham vibração. Hoje nós já temos, graças a Deus, né? Muitas pessoas hoje estão trabalhando os raios muito forte, estão fazendo transformações aqui no planeta que a gente não tem nem ideia o que é isso, mas eu sei que é uma coisa muito grande, muito grande. A gente trabalhar com esses raios dos mestres ascensos, né? É tudo que eles precisam agora para a gente poder haver essas transformações. Então, nessa caverna de luz, né, que Mestre Xananda era o coordenador, que era o diretor lá desse coisa, ele pegava essas pessoas que tinham uma vibração mais elevada, mas tinham karma, né? O que ele fazia? Ele limpava os corpos inferiores dela, né? E dizem que, por de certo tempo, todo mundo que entra naquela caverna, ela sai com o corpo imortal, quer dizer, é ascensionado, né?
Então, isso é muito lindo. Isso foi, agora eu vou ler aqui para vocês, ó. Ó, então, o propósito, ó, Mestre Shananda é um grande iniciador no caminho da ascensão. Propósito da Caverna de Luz: conduzir atividades para preparar e acelerar os candidatos da ascensão. Como eu falei para vocês, muita gente passaram por essas cavernas, muita gente. E vocês sabem que as virtudes do quarto raio, não sei se todo mundo aí sabe o que é o quarto raio, né? É o raio da ascensão, da chama branca cristalina, que é pureza, esperança, restauração, transfiguração, plano divino, conceito imaculado, enfim, tudo isso naquela caverna acontecia, né? Para as pessoas poderem trabalhar com os raios, saindo do padrão da época que eu falei para vocês, que era guerra, né? Bom, Shananda usa sua autoridade para purificar os 4 corpos inferiores de iniciados avançados. É aquilo que eu falei para vocês. Não era qualquer pessoa, era a pessoa que tinha um karma, mas tinha qualificação para isso, não era qualquer um, né? De iniciados avançados de uma parte de seu karma restante, para dar-lhes veículos purificados para prestar um serviço cósmico no mundo da forma antes da sua ascensão. Olha que trabalho, hein? Ocasionalmente, fluxos de vida não ascendidos são levados em seus corpos sutis para os retiros da fraternidade, a fim de serem treinados para um serviço especial no mundo da forma, que requer força sobre-humana e certas disciplinas que só podem ser transmutadas ao iniciado não ascendido dos retiros, né? Alguns que foram autorizados para ir em nome da fraternidade, que ainda não tinham sido transmutados seu karma restante e receberam ajuda dada na caverna de luz, né? Um que levou essas são, eu vou falar o nome deles aqui, foi Godfrey Haiking, e ele descreve como ele chegou nessa caverna, naquele livro Presença Mágica, né? Então, lá ele conduz, porque esses seres, eles foram requisitados. Foi Rex, de 18 anos, Nada Rayburn, com 16 anos, depois Bob e Pierre Singleton. Então, para mim, ao meu ver, foram os primeiros que não eram ascensionados e fizeram esse trabalho, que, na minha opinião, singelo, é o trabalho que a gente faz agora, aqui consciente, fazendo essa movimentação no planeta todinho, né? Esse trabalho que a gente faz, esses 4 aqui, que eles consideram crianças, né? Foram os primeiros que fizeram isso, né? Então, bom, então o Rex, Nada, Bob e Pierre, os seus 4 corpos inferiores foram purificados e alinhados para que pudessem ser imaculados, receptáculos da consciência de Cristo. Quando essa dispensação for concedida aos Chelas dignos, seu serviço restante à vida é magnificamente realizado. Sua consciência torna-se o ponto focal perfeito no mundo da forma, para a liberação de todo o espírito da grande fraternidade branca. É porque aí eles começam a irradiar essa energia, né? Por isso que a gente fala, olha, você tem que trabalhar para não sair do julgamento, da crítica, da condenação, de coisas negativas, para você poder fazer esse trabalho com mais força, né? Todo mundo faz, tem muita gente fazendo, mas para ele ter realmente aquela garra, aquela força que precisa, a gente precisa estar bem purificada. E nós agora não precisamos mais que o mestre venha aqui falar para nós mesmos sabemos como fazer isso, né? Por isso que eu falo que nós estamos numa evolução grande que está chegando aí, entendeu? Muito grande, igual aquela guerra lá, que depois daquela guerra da Primeira e Segunda Guerra Mundial, aconteceu tudo isso. E nós estamos nessa guerra aqui de agora, que vai vir coisa muito grande. Por isso que a gente pensa que o mundo está de ponta cabeça, né? Bom, continuando. Com esses seres, né, acontecem milagres, demonstração de alquimia, controle das forças naturais e da vida elemental. É o que eles faziam, né?
tornaram-se a marca daqueles que são abençoados pela oportunidade de serem aperfeiçoados antes de sua iniciação e de sua ascensão à luz. Né? Olha que lindo isso. Foram os nossos. Quer dizer, lá no começo falou que muita gente passaram por lá. Quer dizer, muita gente fizeram esse processo até nós chegarmos aqui, antes de 1939, que em 1909 eles começaram a expor o trabalho deles, né? Mas isso já havia um trabalho muito grande, agora que as pessoas começaram a fazer. Olha, quando as crianças, esses 4 jovens, sempre foram bons e obedientes, seus únicos desejos eram alegria, felicidade da experiência e da liberdade. Era isso tudo que eles eram, né? No início, Saint-Germain, quer dizer, Saint-Germain também trabalhou com eles, né? Ensinou às 4 crianças que na lei, a lei, o que a lei permite, né? Que a gente não pode desperdiçar a energia que flui através da presença. Então, primeiro eles tiveram consciência da presença, que traz essa energia para eles, e que você não pode desperdiçar essa energia, né? Através de raiva, ódio, julgamento, essas coisas que a gente já sabe, né? A explicação de Saint-Germain para eles era da lei, e eles aceitavam e permaneceram assim, e ganharam sua liberdade rapidamente. Através da radiação de Saint-Germain, as 4 crianças foram capazes de entrar na radiância da sua presença eu sou, né? Quem entra na caverna de luz, o corpo físico e a estrutura atômica o transmuta e sai um corpo imortal. Né? Todo mundo viu lá que eu falei no começo do fogo branco, né? Lá tem um fogo branco, e aquele fogo branco, quando você entra ali, você vai se ascensionar, né? As crianças passaram lá 4 meses e meio em treinamento para o trabalho que deveriam fazer. Eles escolheram e selecionaram os usos dos raios da luz, que é o que mais os mestres queriam para aprendizado, né? Depois, as crianças foram para o retiro da Arábia, que tem o maior entendimento do uso dos raios de luz, para receberem mais instrução dos mestres ascensionados, né? Então, vocês vejam bem que é um treinamento. Hoje, esse treinamento não é mais escondido. Todo mundo que mexer aí no YouTube vão ver como é que se trabalha com esses raios, né? Então, eles são poderosíssimos, né? Bom, através do uso, naquela época, né? Através do uso dos raios de luz, é como os mestres ascensionados e seres divinos protegem e carregam e ancoram no mundo dos sentimentos dos seres não ascendidos as várias qualidades que eles têm o privilégio de derramar. É como acontece com a gente hoje. A gente sente a nossa presença, né? A nossa presença eu sou, o nosso coração, uns chamam de centelha divina, o Sagrado Coração de Deus, não importa. Essa coisa que você tem dentro do seu coração, essa chama, né? E se você concentra nela, em cada raio que você se concentra nela, vai vir um derramamento para você. É isso que eles estão falando aqui, né? No retiro da Arábia, as crianças, os jovens, né, foram treinados no uso dos raios em suas várias cores e atividades. Isso permitiu que eles usassem de uma maneira incrível para interromper atividades destrutivas aqui na Terra, para a bênção da humanidade e da Terra. Né? Os raios fizeram a transmutação. Eles prestaram um grande serviço no Estado e no governo, e também em greves. Eles dissolveram e transmutaram a discórdia, permitiu que os envolvidos chegassem a algum acordo. Bob, Rex e David Lloyd, o David Lloyd aqui eu já fiz uma live dele, vocês procurarem, vocês saber quem que é David Lloyd, né? Prestaram um serviço de salvar o canal do Panamá, em 26 de 9 de 1939, né, quando já estava na guerra, já estava começando a guerra. Né? Bob e Rex aniquilaram insetos ou germes em um avião trazido aos Estados Unidos por algum nefasto propósito. Né? Eles transmutaram isso também.
Em 8 de maio de 1938, a deusa da liberdade disse que, em poucas horas, 3 dos aviões roubados foram dissolvidos por Rex, Bob e David Lloyd. Eles usaram o raio transmutaram, havia apenas uma faixa de poeira deixada onde aqueles magníficos aviões de metal estiveram. Né? Então, vocês podem ver que isso são exemplos de alguma coisa que eles fizeram, né? Para sintonizar que nós estamos fazendo isso, é uma continuação de como eles ensinaram humanidade, a humanidade a lidar com esses raios, né? É a mesma coisa daquela história das batatas lá que ninguém precisa falar com outra, a gente vai aprendendo, né? Porque nós somos todos conectados, todos somos um, né? Das batatas lavadas, os macacos comiam as batatas lavadas, ninguém falou nada para outra ilha e começaram depois assim. Então, quando eles fizeram isso na humanidade, já ensinou a todo mundo. Então, por isso que nós hoje estamos despertos para isso. Foi um longo tempo, né? Mas a partir dali, desse desenvolvimento que teve tudo, é que as coisas começaram a acontecer, né? Agora, deixa eu ler aqui para vocês um outro pedaço. É um pouquinho daquilo que eu falei. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, peraí. Em 8 de maio de 1938, aquilo que eu contei, a deusa da liberdade diz que em poucas horas, 3 dos aviões roubados foram dissolvidos por Rex, Bob e David Lloyd. Eles usaram o raio transmutador, que é a chama violeta, né? Aqui eles falavam, raio transmutador consumidor. Portanto, havia apenas uma faixa de poeira deixada onde aqueles magníficos aviões de metal estiveram. Então, os grandes permitiram que eles, enquanto estavam lá, fossem apreendidos quando foram descobertos pelo povo de lá, que esperava destruí-los. E os mestres simplesmente se dissolvem em suas garras. Isso foi permitido para fazer os indivíduos destrutivos, olha bem a intenção dos mestres. Isso foi permitido, né, para fazer os indivíduos destrutivos perceberem que estavam lidando com um poder invisível, mas tangível, com o qual não podiam lidar. Saint-Germain emitiu um fiat para um deles e esperava-se que, por causa dessa ocorrência, ele cumprisse as instruções dadas. Mas nenhuma informação adicional foi divulgada sobre o assunto ao corpo discente. Quer dizer, isso ficou entre eles, né? Não foi divulgado. Bob e Rex fizeram alguns experimentos em 3 de outubro de 1937. Eles tiveram resultados definitivos. Nada foi informado sobre o que se tratava. Rex, nada, Bob, Pierre e Sr. Highborn são muito gratos ao Sr. Barlar por ter vindo para a casa deles. Bom, essa já é outra história. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Que tudo isso que nós fazemos hoje foi esse povo aí que começou. Descascaram para nós, né? Nos puseram na consciência da humanidade o manejo com os raios. Que hoje, quem está manejando esses raios sabe como eles são tudo. Eles são praticamente tudo que você precisa. Né? Quem maneja os raios, gente, é uma bênção, isso é uma herança divina nossa. Né? Quando você começa a realmente entender a presença eu sou, quando você maneja os raios, você vai entrando num campo de força completamente diferente. Você vive, como diz o outro, né? Em outro planeta, talvez na quinta dimensão, né? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês desse mestre Xananda, né? Se eu deixei alguma coisa para trás, fala aí, Denise. Eu acho que eu falei tudo, né? Não sei, que é tanta coisa, né? Eu acho que falou tudo, sim, né? É, Só as coisas mais importantes, né? Da gente é. conhecer essa caverna de luz lindíssima, né? Maravilhosa. Então, a caverna de luz, ela é do diretor divino,
que é do Saitru, que é o Mano da Sétima Raça Raiz, depois a gente vai falar dele, e Xananda dirige a Caverna de Luz para Dirige. ele, né? E Sim, nessa é. caverna de luz que tem o acelerador atômico, que é quando a pessoa vai lá, né? Ela entra lá e dentro daquele acelerador, todos os átomos dela são acelerados, a vibração, tudo, para ela atingir a situação de ascensão De ainda, mas você ascensão. continua com o corpo físico, né? Você não ascensiona na luz ainda, mas você continua no corpo físico, que é o que a Maria José falou, que eles passaram lá e atingiram o ponto de ascensionado sem precisar ascensionar na luz, ou seja, continua aqui no plano físico, vivendo com o corpo, tudo, mas numa condição de ascensionado, que é muito É a interessante, vibração, né, né? Maria José? Nossa, é muito lindo. Eu conheço esse selador, mas não sabia que esse selador estava lá. Isso eu não sabia. E Ele fica lá na caverna de luz. é, os ascensionados livres, né? Também já falaram. Eu já meditei muito nesse acelerador atômico aí, né? É muito importante isso aí, sabe? Eu acho que a gente fica assim num nível maravilhoso. Que bacana saber que está nessa caverna de luz, né? Tá Nossa, lá. fantástico. E assim, enquanto você estava falando, a gente recebeu um convite aqui do diretor divino para ir à noite, enquanto a gente dorme na caverna de luz, conhecer. Então, Oh, que coisa boa. o que, quem quiser, lógico, né? O que foi passado? Você, depois que acabar a live, para não cair a vibração, não fica vendo celular, televisão, essas coisas, procura dormir cedo, se prepara, né, para dormir, faz uma meditação e pede, entre em contato mentalmente com o diretor divino e fala que eu quero conhecer a caverna de luz. Ele vai mandar um mensageiro para te buscar à noite. Não sei se todo mundo vai lembrar dessa experiência, mas pode ser que lembre, né? Mas assim, quem É, quiser ir, vai porque ele já fez o convite. E que também, bacana. toda vez que a gente faz uma live aqui dos mestres, né? Até já comentei com a Maria José, acho que comentei acho que foi com a Márcia que está assistindo. Toda vez a gente vai no templo dos mestres então, que a gente está falando. Já vi algumas pessoas que assistem aqui e lá, mas eu acho que a maioria não tem consciência disso. Mas a gente vai toda noite. E tem aqui a É muito live bom. de cada mestre. Eu já encontrei algumas pessoas nos templos lá. É porque você tem essa visão, né? Eu não tenho, entende? Eu só sinto, mas tem gente que tem, né? Essa visão interna bem aflorada, né? Então aí é legal, É. né? Eu acho muito legal. Eu Então, tenho essa facilidade de ver as coisas, às vezes fazer é, desdobramento, né, e ver. é, é Mas muito bom isso aí. assim, aí a Márcia foi com a Márcia falou, sim, você comentou. E de fato, as pessoas vão só no corpo superior, só que elas não sabem, elas voltam Não pro corpo, acho que lembra? não aconteceu nada, né? Só deitou e É, dormiu. é. Não, é verdade. Teve uma época, mas eu sou assim de época. Teve uma época, umas vezes, que eu estava, era ainda ajudar São Miguel Arcanjo, se eu me lembro, que a gente pegava umas pessoas que estavam no prédio lá, queria se matar, a gente ia lá, tirava as pessoas de lá. Eu entrava nos tiroteios, umas coisas, eu ajudava. Mas quando eu morava em Ribeirão Preto, ainda, eu era bem, muitos anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás. Isso aí eu me lembro. Uma vez eu fui no centro de luz, acho que eu não estava começando a aprender, sabe? Eu comecei a conhecer os mestres, aí eu ia. Mas agora é difícil, não é sempre. Acho que a gente agora já acostumou, né? Já sabe como é que é. Não precisa. Mas a gente vai. Mas quem lembra, lembra, né? Você lembra. Eu lembro assim. É muito. Karina também falou que eu comentei. É, mas assim, às É, vezes a pessoa não lembra assim as visões, mas ela, que nem a Márcia está falando que ela lembra, ela sabe que ela foi.
Às vezes a gente volta com a É, sensação, sabe que foi, mas não lembra do que viu, com quem esteve. Isso também acontece muito. Mas, assim, o principal é dormir bem, dormir tranquilo, pelo menos uma hora antes de é, dormir, não assistir televisão, não ficar no celular, fazer uma meditação, principalmente a proteção com raio azul e fazer é, uma visualização com a luz dourada e pedir para onde você quer ir. Você quer ir no templo do mestre tal, X, Y, Z, ou você quer, simplesmente pede, né, para algum deles, para te direcionar qual é o melhor local para você trabalhar à noite, né, para você se desenvolver, e com certeza você vai ser levada. Assim, é, e não tem aquela questão de você, o perigo de você fazer o desdobramento e ficar no plano astral. Quer dizer, então, a gente já aproveita e vai direto para os templos, né? Isso que é é, importante. é muito bacana, né? É. E é bom você pedir a companhia do anjo da guarda, e tem uma mestra chamada Lito, que ela também acompanha a gente, né? Sim, tem qualquer mestre que você pedir, ele vai. Quando eles não podem vir, eles mandam um mensageiro, mandam um guardião para buscar. É importante quando a gente faz, né, que a gente dorme, faz desdobramento, não sair da casa sem ter proteção, sem ter acompanhamento. Por quê? Porque no plano astral, gente, tem de tudo, né? E não tem coisa Sim, boa no plano astral ainda. A limpeza na Terra ainda está sendo feita, né? Então, tem muitos sim, seres que é, não são bons, não são boa companhia. Então, é bom sempre pedir a proteção e sempre pedir a companhia. Poder, mas a Daphne perguntou, mas podemos pedir para um arcanjo nos acompanhar? Sim, então, você pode pedir e não necessariamente ele vai te acompanhar, mas ele vai mandar um guardião, vai te mandar um protetor, vai te mandar um acompanhante. Qualquer um dos é. mestres ou dos arcanjos você pedir, qualquer ser de luz que você pedir, se ele não puder ir, ele vai enviar quem possa, tá bom? Então, sempre pedir, quando vai dormir, quero ir no templo do mestre tal. Pensa nele, focaliza nele, fala, mestre tal, eu quero estar no seu templo. Manda alguém para me buscar. Pronto, está resolvido o problema. É bem simples, viu, gente? Não tem nenhum grau É de dificuldade. rápido, É, é rapidinho. verdade. Isso aí. Ó, eu gostei muito, viu, Maria José, da sua explicação. É Jananda muito bom. também é um mestre que a gente pode trabalhar bastante, principalmente a gente que está nesse processo de evolução, de elevação de consciência, ele ajuda bastante as pessoas, os alunos, para elevar a vibração dos corpos, né? Então, também é um mestre a mais para a gente pedir ajuda para a nossa evolução. Quem está aqui assistindo, que está trabalhando com os raios, tudo, é sempre bom, né, Maria José? Sim, é maravilhoso. É. Não sei se você viu as imagens que eu pus dele, estava sem óculos. Tá, vi. A hora que eu produzi, ficou linda. Nossa, maravilhoso. É, geralmente a gente punha É, muitas imagens, que eram os mestres que viveram aqui. Agora é difícil porque não tem quase a vida deles aqui na Terra, né? É tudo os mestres mais internos, né? Então não sim. tem como. Mas é muito bom ter esse Esses conhecimento. mestres, esses mestres indianos, os mestres chineses, eles são assim muito reservados, então eles não expõem a sua vida, então a gente não sabe quais foram as encarnações que eles tiveram. São os mestres mesmo que a gente conhece que falam, até para mostrar para os alunos que a gente também pode, né, chegar lá. Então, é por isso que a gente não tem muito conhecimento, né?
É. Tem alguma oração para chamar Xananda? Olha, Daphne, a melhor forma que a gente tem para entrar em contato com o ser de luz, com o mestre ascensionado, é mentalmente e com o coração. Quando você vai meditar, você fecha os olhos, pensa nele, que a conexão é feita, entendeu? Não precisa, não é nenhum bicho de sete cabeças. Qualquer um dos mestres, se você fizer isso, você vai se conectar a ele, eles respondem. Isso você pode ter certeza. Tá bom? Vamos para a meditação? Vamos. Então vamos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, escreve aí que depois a gente responde. Agora a gente vai fazer a meditação, tá bom? Deixa o som. Então vamos lá. Senta confortavelmente, com a coluna ereta. Fecha os olhos. E vai fazer 3 inspirações profundas e soltar o ar bem devagar. Vai relaxar, relaxa os ombros, o pescoço, relaxa a musculatura das costas, relaxa todo o corpo. E veja uma imensa cúpula de luz azul que envolve a sua casa agora. Também veja um manto de luz azul que é colocado agora sobre os seus ombros. Um manto protetor. E também uma bola de luz azul bem grande que envolve o seu corpo, os seus corpos, né? Uma bola com um raio de 3 metros, bem grande. E sinta essa proteção. E nós vamos agora iniciar o trabalho com a chama violeta transmutadora. E nós vemos uma coluna de fogo violeta que desce sobre nós. E em labaredas envolve todos os nossos corpos.
E nós vemos a chama violeta da liberdade, da transmutação, transpassando os nossos corpos, transmutando tudo em luz, apagando os registros etéricos negativos, apagando todas as marcas e cicatrizes do corpo etérico, preenchendo as células do nosso corpo. E nós vamos espalhar esta chama violeta por toda a nossa casa. Então vá vendo os cômodos sendo preenchidos, as paredes, os móveis, os, os moradores da casa, se tiver os animais, o carro, tudo está sendo preenchido agora, sendo limpo e transmutado as desarmonias. E nós vamos agora, juntos com o bem-amado Mestre Saint Germain, direcionar o fogo violeta para todo o planeta Terra. Então veja que esse fogo se expande da sua casa para todas as direções e vai envolvendo todo o planeta Terra. Vai preenchendo todo o reino da natureza, os mares, os rios, os lagos, as nascentes, todos os continentes. Vai também preenchendo o mundo, os intraterrenos, todos os planos e dimensões, toda a atmosfera, plano astral. Tudo vai sendo transpassado com este poderoso fogo transmutador. E nós vemos então o planeta Terra com uma poderosa labareda de fogo violeta envolvendo todo o planeta, que vai consumindo todas as negatividades, o karma das massas e dos povos,
todo o inconsciente coletivo negativo. Vai consumindo todos os cascões e formas de vida inanimadas que vagueiam. Nós vamos dirigir também o fogo violeta para o umbral, ainda para as regiões do umbral que ainda existem, que precisam ser dissolvidas. Vamos direcionar o fogo violeta juntamente com o bem-amado Mestre Saint Germain para dissolver os bolsões que ainda persistem lá, libertando assim as almas que estão presas, tanto os desencarnados quanto os encarnados que possuem almas presas no astral inferior, estão sendo libertados neste momento com o fogo violeta. E essas almas desencarnadas são direcionadas ao conselho kármico para verem qual o melhor local a serem dirigidos, para decidirem os destinos destes seres. E agora nós vamos trabalhar com o fogo branco da ascensão, juntamente com o mestre ascensionado Shananda e com o bem-amado mestre Serapis Bey. Nós vemos então uma luz branca que desce no topo de nossa cabeça até o coração, encontrando a chamatrina em nosso coração, e ela se expande para todas as direções, formando um imenso e lindo sol branco. E nós vamos percebendo que esta luz branca vai acelerando a vibração dos nossos corpos, dos nossos átomos e elétrons, vai preenchendo as células, vai clareando o corpo mental e o corpo astral.
Também vamos irradiando por toda a residência. Nós vemos agora cada uma das pessoas que estão fazendo a meditação como um imenso sol branco. E a luz vai crescendo e se juntando umas com as outras. E juntamente com os bem-amados mestres, a nossa luz vai ser potencializada irradiando-se e envolvendo todo o planeta Terra. Nós vemos então o planeta Terra como um imenso sol branco, com a luz branca da ascensão, que preenche toda a vida, que preenche todos os seres, elevando a vibração de todo o planeta Terra com tudo o que há nele. Sinta essa luz branca ao seu redor. Sinta como aumenta a vibração do seu mundo, dos seus corpos. Sinta a vibração aumentando em todo o planeta. E para finalizar,
Nós vamos receber as bênçãos do amado Mahashohan com a sua chama rosa, sua luz rosa do amor e do consolo, o qual deposita a sua luz em nosso coração. Sinta essa luz penetrando o seu coração e se irradiando corpos. Receba esta luz, esta bênção como um presente abençoado esta noite. E nós vamos então finalizando esta irradiação de luz, esta meditação, e vamos voltando à consciência física. Porém sentindo a alta vibração em nossos corpos. Faça uma inspiração profunda. Solte o ar bem devagar. Está mexendo os ombros e o pescoço. Mexe os pés e as mãos. Vá voltando à consciência física, tomando consciência de cada parte do seu corpo. Se quiser, pode dar uma boa espreguiçada. E a hora que quiser, pode abrir os olhos. Tudo bem, Zezinha? Ai, tão gostoso essa chama branca, é maravilhosa, né? Eu Ela adoro acelera meditar bastante a vibração, né? com a chama branca, eu adoro. Nossa, para voltar é difícil, né?
Aquela coisa boa, aquela sensação boa dentro da gente, gostosa. Ai, é muito Agora, bom. o melhor de tudo agora é a cama, né? É, e pedir logo o mensageiro para vir buscar a gente, né? Lá da É, caverna. é. Pessoal que chegou atrasado, a Maria Carolina, o Marcos e o Mauro. Boa noite, pessoal. Vocês que chegaram atrasado, essa noite nós recebemos um convite do diretor divino para ir na Caverna de Luz. Depois vocês assistam a live, mas a hora que vocês forem dormir, relaxa, faz uma meditação com a luz dourada e se conecta com o diretor divino Saitru, dizendo que você quer ir na Caverna de Luz conhecer e procura pelo menos uma hora antes. O ideal é que após as lives não assista TV, né? Não fique no celular, já se prepara para ir para a cama para poder aproveitar a vibração, né, Maria José? Uhum. É muito bom. Agora, a gente tiver que fazer algumas coisas como eu, depois medita para depois ir, né? Sim, tem que preparar a Como eu te falei, vibração para poder ir. é, é verdade. É muito bom. É, é muito bom mesmo. Nosso Adapte. campo já está preenchido aqui agora, né? Sim, Nosso campo está preenchido, né? Aí você desconectar, mas depois você volta fazendo meditação e volta rápido. é só não assistir televisão e não ficar muito no celular vendo notícia, vendo essas coisas, tá tudo Que certo, né, abaixa, Maria? né? É, Baixa bastante a vibração. E assim, quando a gente assiste televisão e essas coisas todas, quando você dorme, você não consegue ir para um lugar elevado. Você vai no plano astral mais, nas camadas mais densas. Por isso que é importante, pelo menos uma hora antes de dormir, não assistir nada, não ficar ligado a essas questões mais pesadas, né? É bom ler um é livro verdade. bom, ouvir música, né? Fazer meditação, que aí você Eu gosto de ouvir tem, música antes de dormir. aí você tem As vibração músicas para bem poder calminhas, ir para o templo de luz, né? com certeza. É. Eu gosto de escutar música antes de dormir, assim, uns 10 minutos antes, né? Eu acho que você vai escovando o dente, assim, É põe a bom musiquinha lá para para relaxar, né? relaxar. É isso aí. Gratidão a todos que estiveram aqui, pessoal também está agradecendo, gratidão a vocês. Terça-feira que vem a Namastê. gente volta. Quem for assistir depois, também gratidão, que todos sejam abençoados, que essa semana seja abençoada também, a casa de vocês, o trabalho, e se lembrem do bem-amado Mestre Shananda, que ele ajude vocês a elevar os seus corpos, né? Preparar o corpo de todo Sim, mundo aqui para todo mundo virar mestre ascensionado. é Então tá, verdade. gente. Boa noite. A Vera Lúcia apareceu aqui. Gratidão, Vera. Seja bem-vinda. E todos nós nos encontramos mais tarde na Caverna de Luz. Combinado? Combinado. Boa noite a todos. Boa noite, gente.